Olá, boa noite. Me desculpem pelo atraso de hoje, mas hoje eu não consegui. Ontem foi quase que eu me atrasei, hoje eu não consegui escapar das meninas antes, mas agora eu também já deixei todo mundo dormindo. Oi, Ada. Oi, Jussara. Olá, boa noite. Hoje começamos mais tarde, prometo que serei breve hoje, se vocês deixarem, né? Porque se deixar também vai dando pano pra manga aqui essa conversa. Oi, Conceição. Oi, Neira. Bom, nosso tema de hoje, oi, Daniela. Nosso tema de hoje vai ser sobre dose-resposta. Oi, Jussara. Tá boa? Nosso tema hoje vai ser sobre dose-resposta. Entendendo um pouquinho aí como que a quantidade de luz que a gente oferece para o tecido pode influenciar nas respostas que são obtidas. Olá, Jorge. Meu espanhol é péssimo. Tudo bem? Boa noite. Então, para vocês que estão passando por aqui pela primeira vez, todo dia às 21 horas a gente tem feito umas lives para responder dúvidas que vocês que me seguem por aqui mandam, né? Perguntam com frequência, seja por mensagem, seja nos comentários. E tem também na minha bio um formulário, um questionário que, se você quiser permitir que a gente se conheça um pouquinho melhor, vocês podem preencher e deixar sugestão de temas para vocês também. A Marina colocou: parabéns pela jornada, estava vendo todos até agora, que legal. A Jussara, me lembro de você bebezinha, a Sara foi minha professora. Que legal, que bacana. Ai, muito bom. Professoras que marcam, né? Com certeza. Muito bom te ver. Opa, peraí, gente, que eu fechei. Que bom, gente. Fico feliz com os comentários, com os feedbacks aí de vocês, viu? Bom, já cheguei atrasada, né? Então, antes da gente começar, eu só não posso deixar de lembrar que tudo isso aqui que a gente tem feito é um aquecimento para nossa super aula aí, né? Para o nosso webinário que vai acontecer na segunda-feira já, dia 4, às 20 horas, pelo YouTube, mas para vocês conseguirem o link, vocês precisam se inscrever pela bio. E vai ser uma aula que é o marco zero da fotobiomodulação. Então, a gente vai rever alguns conceitos que já foram trabalhados aqui ao longo da live das lives, e a gente vai também mostrar de uma vez por todas o que são esses tipos de luz e quais as aplicabilidades deles dentro da área de amamentação. Eu já tô com roupa de ir, né? Hoje, Sara, obrigada. Fico muito feliz de te ver por aqui, viu? Tem muita participação nisso aí, né? Professora é pra vida mesmo, com certeza. E a gente vai fazer no dia 4, junto com esse evento, vai acontecer também a abertura das vagas para minha próxima turma de laser terapia aplicada à amamentação. E eu já adianto, já falei, vou repetir que, assim, é um projeto novo. Hoje eu peguei aí os resultados, né, dos primeiros materiais que estou produzindo para isso, e eu estou muito, muito feliz com o que eu tenho visto, com o formato que a coisa está tomando. E eu vou até já contar para vocês uma parte, porque eu preciso de ajuda. Se tem uma coisa assim, né, que me falta, é criatividade, gente. E aí eu tenho até segunda-feira para dar um nome para o meu novo projeto. Vocês já pensaram na gravidade disso? Eu tenho tudo montado, a minha plataforma está pronta e eu não tenho nome para dar para ela. Eu preciso da ajuda de vocês. No dia 4, vou contar um pouquinho como que ela funciona. Já vou ler seu comentário, Alessandra, rapidinho. Vai ser assim, gente. Meu novo projeto é que eu tenho percebido, além dos cursos de laser terapia aplicada à amamentação e aplicada à fonoaudiologia, que existe uma demanda para que a gente se aprofunde em alguns temas, né? Principalmente a depender da área de atuação de cada um.
Então, dentro da consultoria de amamentação, eu sei que nós temos fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, e para cada uma dessas áreas a gente tem outras possibilidades de uso do laser aí, que podem fazer valer o investimento de vocês, que podem agregar conhecimento, que pode melhorar a prática clínica dentro de cada profissão. Então, a minha ideia é a gente montar uma academia do laser, ou a Mayla, que trabalha comigo, ela é chique, ela fala que tem que ser Laser Academy, né, Mayla? Mas eu falo assim, ai, não sei ainda, é um portal. Enfim, me ajudem com esse nome, me sugiram aí alguma coisa. Mas a ideia é que seja realmente assim uma plataforma, uma comunidade onde vocês vão ter várias opções de curso e a gente vai ter também a oportunidade de manter contato por mais tempo. Então, quem se inscrever nessa turma, nessa próxima turma agora, por exemplo, vai ser quase que membro fundador junto comigo, sabe? E vai ter 1 ano de acesso a esse conteúdo. Sendo que toda vez, uma vez por mês, eu vou fazer um encontro ao vivo, seja para falar sobre amamentação, seja para trazer professores convidados para falar de um tema específico do laser. Vocês já vão ganhar, eu segurei essa informação aí, eu nem sei se já pode dar, se a Mayla brigar comigo aí, mas eu estou criando um curso de uso, a gente batizou ele de self-laser, que é o uso doméstico do laser, né? Porque eu vejo que vocês fazem uma capacitação e depois querem se aprofundar, querem usar o laser nas situações do dia a dia. E isso vai ser um curso novo que já entra como bônus para quem se inscrever. Então vão ter várias opções de curso e como se fosse um modelo assim de vocês entram e a gente vai ter contato aí por mais tempo. Não vai ser só aquele curso que vocês fazem, ganham certificado e vão para o mundo sozinhas, né? Então, conversando muito com as minhas ex-alunas e tal, a gente pensou em estruturar um projeto que a gente possa manter contato por mais tempo. Por isso que eu falo que mesmo quem já foi aluno, viu, Lúcia, e quiser se inscrever ou, assim, pelo menos concorrer a uma vaga para essa comunidade, é só seguir as regras que estão no post do meu feed e aí vocês vão ter a oportunidade de fazer parte desse projeto novo também. Eu vou explicar isso com mais profundidade, como ele vai funcionar tudo nessa aula do dia 4 também, mas eu quero que vocês me ajudem a batizar essa comunidade, esse portal, esse site. Eu preciso de um nome para o projeto, minha comunidade. Ela fala, comunidade Molfron, comunidade Laser Academy. Eu falei, não sei, Mayla, ainda não achei o nome que deu aquele tchan. Vou pedir ajuda pro pessoal. Marina, sim, tá, gente? Vou só responder, aproveitar para responder algumas perguntas aqui, antes da gente entrar no tema de hoje. Deixa eu só ler a mensagem que ficou ali em cima da Alessandra. Fiz o seu mini curso de amamentação. Na semana passada, atendi minha primeira fissura mamária. Cicatrizou após 2 atendimentos. Que bom, que legal. Fico muito feliz. Que bacana, resultado ótimo. O mini curso, gente, foi um curso gratuito, né, que a gente fez em comemoração ao Agosto Dourado no ano passado, né, a semana aí de amamentação. Que legal, foi um mini curso gratuito aí de laser aplicado à amamentação. Que bom que você gostou, fico feliz e que te ajudou também. A Marina perguntou, para quem nunca usou laser, vão aprender? Sim, isso é muito importante, Marina. A ideia da comunidade é que ela seja o curso básico, assim, de laser terapia aplicada à amamentação, vai ser um dos produtos que eu tenho lá. E esse curso, ele é uma capacitação que começa do zero, não é à toa que o lançamento dele chama o Marco Zero mesmo. Porque ele serve tanto para pessoas que estão chegando agora, se encantando aí por esse universo da luz e querem começar a inserir esse recurso na prática clínica, entender como ele funciona, e serve também para quem já usa e deseja se aprofundar em alguns temas, tá? Porque é um curso que, assim, gente, eu trago muito o que eu uso, a metodologia que eu criei para desenvolver meus protocolos, mas eu trago para vocês também muito do que tem, assim, de pesquisa científica, da literatura mais atual. Então, é um curso que também serve como aprofundamento, principalmente nesse formato agora, que vocês vão ter aí quase 1 ano de acesso, com aulas comigo aí, aulas ao vivo, pelo menos uma vez por mês. Então, uma parte do conteúdo vai ser gravada para que vocês possam ver e rever quantas vezes quiserem nesse período, mas não é um curso
totalmente online, porque a gente vai manter aí durante esse tempo um contato muito próximo. Então, o que vocês às vezes me perguntam, por exemplo, no WhatsApp, que nem sempre eu consigo ter uma resposta rápida, né, ou uma atenção como eu gostaria, agora mais ainda tudo vai estar focado nessa comunidade. Vocês vão ter espaço para colocar as dúvidas, nós vamos ter as aulas ao vivo. Então é um projeto muito, muito legal, mas que vai desde o básico até quem já utiliza o laser e quer discutir, trocar experiências, tá bom? Então ele é para todo mundo. Cadê? Dei amamentação, gostei das palmas, em privilégio. Onde tem Vanessa, lá vou eu também. Adorei, Dani. Deixa eu ver se temos mais mensagens aí. Bom, então já adiantei, né, as novidades que vem aí. E me ajudem, tá? Me mandem por aqui. Aí os nomes que eu mais gostava, vou fazer uma enquete, porque realmente, assim, conhecimento sobre laser é que eu tô correndo atrás, mas criatividade, o bichinho é difícil de brotar, né? Então, me ajudem aí, batizem o meu projeto, por favor. Bom, nosso assunto de hoje é dose e resposta. Na verdade, é a relação que a energia tem com as respostas que a gente obtém, né? A fotobiomodulação, a gente entende, eu sempre gosto de fazer essa analogia, que é como se fosse uma balança. O termo modulação é como se fosse uma busca pelo equilíbrio, uma busca por homeostase celular. Essa busca por esse equilíbrio, ela pode acontecer de duas formas. Quando a gente estimula o que está pouco, ou quando a gente inibe o que está muito. Então, vamos supor, eu tenho um tecido que eu desejo cicatrizar, que demoraria aí, sei lá, 5, 6 dias para isso acontecer. Quando eu jogo uma determinada quantidade de energia ali, eu tenho um aumento dessa atividade tecidual e aí eu acelero o processo de recuperação. Mas podem ter casos, por exemplo, onde eu quero que essa resposta tecidual ela seja baixa. E a analgesia é uma delas, né? A fissura mamária, por exemplo, gerando dor, eu tenho uma fibra nervosa que está ali conduzindo essa informação de dor, mas eu quero falar para ela assim, agora não. Trabalha menos um pouquinho. Eu sei que você está cumprindo seu papel, eu sei que você está fazendo isso porque você está saudável, mas não é isso que eu quero agora, porque tá demais. Eu quero que a gente chegue no equilíbrio. Então, quando a gente vai buscando essa homeostase, esse equilíbrio celular, a gente vai ajustando e montando aí, definindo os nossos objetivos e os nossos protocolos, né? Então, eu vou só abrir aqui também, que vou precisar de uma imagem para mostrar para vocês. Peraí. E aí, assim, então, existe uma relação para essas respostas terapêuticas que a gente quer, que é uma relação muito direta com a quantidade de energia que a gente entrega para o tecido. Porque esse jogo ali entre resposta obtida, entre se eu vou inibir, se eu vou estimular, está diretamente relacionado com a quantidade de energia em joules que eu ofereço para esse tecido. Então, a nossa unidade de medida assim, do laser, a principal, a mais popular, né, o parâmetro dosimétrico que a gente mais fala, é a quantidade de energia e ela é dada em joules. Não é um único parâmetro, existem outros tão importantes quanto, tá? É um erro achar que o protocolo se faz apenas com comprimento de onda e dose, e energia, isso é o que a gente programa no equipamento. Mas existem muitos outros parâmetros dosimétricos aí que interferem no nosso resultado, e um novo, assim, novo não, mas um mais atual que a gente ainda vai conversar hoje é justamente o tempo, tá? Então, o raciocínio em laser, tô olhando aqui para baixo porque eu tô abrindo meu slide, tá, gente? O raciocínio em laser, ele é pautado, ele é muito além do que a gente... Oh, meu Deus, gente, peraí. Eu devia ter feito isso antes, mas eu já entrei atrasada. Eu falei, então vou entrar, o povo vai achar que eu não vou chegar. Tô tentando apresentar aqui, mas não tá indo. Se não apresentar, eu mostro pra vocês pequenininho mesmo. Agora foi.
Bom, então essa correlação, o quanto eu vou inibir, o quanto eu vou estimular, ela depende de vários fatores, parâmetros dosimétricos. Os que a gente acaba tornando mais popular é qual o comprimento de onda e quantos joules, porque são aqueles que nos equipamentos portáteis que estão predominando aí na área de fono, na área de amamentação, são os parâmetros que eles pedem para a gente programar. Mas existem outros equipamentos onde a gente tem que calcular, por exemplo, densidade de potência, fluência, às vezes a gente quer uma emissão contínua ou uma emissão pulsada. Então, conhecer esses parâmetros é fundamental para que a gente tenha domínio do recurso que a gente está utilizando. Mesmo que o meu equipamento não me peça isso, eu preciso saber que esses parâmetros existem. Só que hoje nós vamos focar aqui na energia. A energia, ela é tratada assim por muitos autores como sinônimo de dose. Então é a quantidade de luz que nós estamos entregando, né? Ela é dada ali em joules, é o produto ali da potência durante... gente, peraí. A energia é o produto ali da potência do equipamento e o tempo que eu fico mandando essa energia. Então, se eu tenho um equipamento muito potente que fica ligado por muito tempo, eu vou dar uma grande quantidade de energia para esse tecido. Se eu tenho um equipamento com uma potência razoável e eu deixo ele ligado por muito tempo ou por pouco tempo, eu posso ter respostas diferentes no meu tecido. Então, a energia é a quantidade, ela é dada ali em joules e ela é uma relação da potência do equipamento vezes o tempo que eu fico ali irradiando com essa luz acesa. Essa energia, ou esse conjunto de parâmetros dosimétricos, eles têm uma relação que inicialmente a gente fala de uma relação bifásica de dose e resposta, mas que hoje a gente já sabe que ela é uma relação trifásica, porque esse fator tempo que eu falei para vocês também interfere muito nas respostas obtidas. O que eu quero falar desse fator tempo? Se eu tenho uma determinada quantidade de energia e eu entrego ela com um equipamento muito potente, ou eu entrego ela com um equipamento pouco potente, o tempo que eu vou demorar para entregar 1 joule, vamos pensar, eu tenho 1 joule de energia e eu preciso entregar essa quantidade de joules para o tecido. Eu posso fazer isso de uma forma muito rápida ou eu posso fazer isso de uma forma muito lenta. Isso muda a minha resposta terapêutica. A quantidade de energia pode ser a mesma, mas o fator tempo, ele interfere nos resultados que eu vou obter. Mas para quem não entende muito de laser ainda, nós vamos dar um passo aí para trás. Você colocou, Vanessa, eu vou ter que voltar para aula de física. Menina, fala não. E bioquímica, tá? Não é só física, é bioquímica também. Então, olha só, para quem não é familiarizado com laser, a gente vai dar um passo para trás e eu vou explicar para vocês o que é essa relação dose-resposta. Quem norteia o nosso raciocínio, o nosso cálculo aí de dosimetria dentro da fotobiomodulação é a chamada lei de Arndt-Schultz. Essa lei, ela não é uma exclusividade da fototerapia. Ela é utilizada na homeopatia, ela é utilizada na farmacologia, porque ela mostra exatamente aquela proporção ali entre o remédio e o veneno, sabe? Então, o efeito que aquilo que você toma vai proporcionar no seu organismo tem relação com a quantidade que você utiliza. E aí a gente tem, vou tirar aqui para mostrar para vocês, essa aqui que é a relação, que é a curva que nós temos. Então, essa curva aqui no eixo horizontal, vertical, eu tenho a minha atividade biológica, a minha atividade tecidual, e aqui no eixo horizontal, eu tenho, olha, a dosimetria que eu tenho utilizado, né? Os parâmetros dosimétricos. E aqui a curva de resposta que eu tenho. Então, o que essa curva aqui mostra pra gente? Se eu dou uma energia muito baixa, nada acontece, olha, nenhuma resposta é desencadeada. Se eu dou uma energia baixa, mas suficiente para estimular o tecido que eu quero, ele começa a ter um aumento da sua atividade tecidual, ou seja, eu estou tendo uma ação estimulatória aqui, né? A luz está estimulando a atividade celular, até que um pico é alcançado.
A partir desse pico, se eu ainda continuo aqui, olha, caminhando e fornecendo energia, vai chegar um ponto que que essa atividade tecidual começa a ir diminuindo, vai desacelerando. E se ela continua desacelerando, eu posso chegar numa área inibitória. Ou seja, ela não só desacelera, como chega a ser totalmente inibida mesmo. Deixa eu só pôr aqui de novo no suporte. Vamos pensar como se fosse uma medicação. Se eu tenho febre, eu preciso tomar Novalgina. Existe, dipirona, né? Existe um cálculo que é feito em relação ao meu peso corporal, a minha massa, assim, né? Existe uma relação ao esperado que eu tenho ali dentro do meu IMC, do meu peso, com a quantidade de gotas que eu preciso tomar. Com certeza, a quantidade de remédio de dipirona que eu preciso para melhorar a minha febre não é a mesma que a minha filha de 6 anos precisa. Da mesma forma que se a gente for pensar na fotobiomodulação, o que o meu corpo precisa não necessariamente é a mesma coisa que o corpo dela vai precisar. Se eu tenho lá, a recomendação para mim é que eu tome 35 gotas, por exemplo. Se eu tomo 5, o que vai acontecer? Nada, né? Então, se eu preciso para ativar o meu tecido nervoso, por exemplo, de 9 joules e eu aplico 2 nele, o que vai acontecer? Nada, ausência de resposta. Mas, se eu tomo a dosagem ali da medicação ideal, se eu tenho uma resposta, eu tomo lá minhas 35 gotas, acho que é por aí, né? Não sei, tem muito tempo que eu não tomo remédio, graças a Deus. Mas se eu tomo a dose correta, eu vou ter o meu tecido, o meu organismo respondendo muito bem a esse estímulo que foi dado para ele. Em compensação, se eu tomo um vidro inteiro de uma vez, vai dar ruim. Né? Então, a nossa resposta biológica, ela é dose dependente, ou seja, ela vai variar de acordo com a quantidade de energia que a gente tem. O raciocínio o mais difícil da gente determinar é o que é alto e o que é baixo, porque isso varia de acordo com cada tecido. O tecido epitelial responde a uma dose totalmente diferente do que o meu tecido nervoso, por exemplo. Então, achar essa janela terapêutica é a grande chave, assim, a grande questão, assim, porque quando a gente vai para as pesquisas, até mesmo essa relação ali de inibitória, essa ação inibitória do laser, ela ainda é pouco explorada. A gente tem muitos trabalhos in vitro, né? Ou seja, em lâminas de cultura e em vivo com animais que mostram essa ação inibitória. Mostram que quando a gente dá uma dose maior do que a gente deveria para determinado tipo de célula, essa dose em excesso, ela acaba por gerar e estimular, induzir uma apoptose celular. Então, a luz em excesso, ela pode trazer a morte celular. Não significa que toda vez que a gente tem uma ação inibitória, a gente está matando célula, não é por aí. Mas ela vai desacelerando o processo e pode haver uma ação fototóxica aí dessa luz, quando a dose ela é muito fora daquela recomendada. Isso, gente, a gente está trabalhando assim com a ideia de animaizinhos de laboratório, meios de cultura. Para o organismo vivo, para os ensaios clínicos, a gente tem uma dificuldade enorme de se chegar nessa dose inibitória. Então, esse raciocínio ele acaba sendo transposto aí para os trabalhos ou abordado nas discussões quando, por exemplo, eles pegam uma tabela da WALT, que é a Associação Internacional de Fotobiomodulação. E aí eles recomendam lá para, por exemplo, mucosite, a dose de 2 a 4 joules. Aí tem um estudo que foi lá e usou 10. E aí eles falam assim, não tivemos resposta. Provavelmente foi porque inibiu. Eu tenho um tecido nervoso em humano, um tecido nervoso em animal que está conduzindo esse impulso nervoso. Mas a partir de determinada dose isso para de acontecer. Então deve ser a ação inibitória. O que eu tô querendo mostrar para vocês
é que o mecanismo de ação, ou o quanto de fato chega a ser uma dose inibitória, ainda é algo muito difícil de ser estabelecido, muito difícil. E isso é um dos motivos que a gente contraindica, por exemplo, a aplicação do laser em glândulas hiperfuncionantes, porque é uma curva, lembram? Eu começo estimulando o meu tecido e se eu continuo mandando energia para ele, eu atinjo um ápice e a partir desse ápice é que a energia começa a decair. Se eu já tenho uma glândula que está trabalhando ali com muita intensidade, está trabalhando a todo vapor, se eu irradio essa glândula e por algum motivo eu paro no meio do caminho, eu acho que uma dose inibitória 9 joules poderia ser suficiente para inibir essa glândula, e se ele estiver estimulando ela? Eu vou ter uma atividade muito maior de uma estrutura que já está trabalhando além do que deveria. Então, quando a gente tem esse objetivo aí de inibição, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, e eu vejo particularmente na fonoaudiologia, a gente tem uma questão bem polêmica aí envolvendo o uso do laser para diminuição do fluxo salivar, por exemplo. Será que o uso do laser ele é capaz de inibir ao ponto de tratar esse problema? Será que é por aí a ideia? Não necessariamente. Já se sabe que essa ação inibitória por destruição da cadeia respiratória, por uma ação ali de indução à apoptose, ela leva uma morte celular, gente. Isso não deveria ser esperado. A não ser em casos, assim, extremos. Tem sido estudado agora se essas altas doses, por exemplo, elas poderiam induzir essa apoptose em alguns tipos de tumor. Putz, a gente chegar num nível de levar isso para um ensaio clínico e de ter respostas como essa, seria maravilhoso. Estamos tendo aí agora a indução de apoptose de células de gordura. Então, putz, vou adorar, né? Se a gente conseguir chegar nesses parâmetros dosimétricos. Então, tem sido feito estudos aí sobre isso, sobre essa ação inibitória, mas é importante a gente entender que estabelecer esses parâmetros não é fácil. E se não é fácil fazer isso em ratinhos de laboratório, que são praticamente todos iguais, imagina fazer isso na população, em pessoas, em humanos, né? Que cada um tem as suas características em uma amostra que é extremamente heterogênea. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que a gente já sabe que a luz tem um comportamento de dose e resposta ali no nosso organismo, tá? De que doses baixas tendem a estimular, acelerar o processo biológico e de que doses altas tendem a ser inibitórias. Porém, de novo, o quanto é alto e o quanto é baixo vai variar de acordo com cada indivíduo e de acordo com o tecido que eu quero tratar. Por exemplo, na paralisia facial, a gente tem aí revisões bibliográficas mostrando que uma boa dose para ser utilizada na regeneração ali da função do tecido do nervo facial é na faixa de 10 a 12 joules aproximadamente. 10 a 12 joules para tratar uma afta, por exemplo, seria um tiro de canhão numa formiga, sabe? Assim, minha sala não precisa disso tudo. E aí ela não vai responder, não significa que ela vai usar os 2 joules que ela precisava, 1 joule que ela precisava para agir e que depois o resto vai ser desperdiçado. Não, a gente tem um estímulo que é ali constante. Então, o nosso grande desafio é determinar janelas terapêuticas onde eu sei que, putz, se eu estiver dentro dessa janela aqui, não é nem as 5 gotas para quem precisa de 35 e também não é 70. Concordam que se a quantidade de remédio ideal para mim seriam 35 gotas, mas se eu tomo 33, se eu tomo 37, concordam que eu estou numa janela ali que dificilmente meu organismo vai entender que aquela 1 gota, 2 gotas coloca todo o resto a perder. O efeito, né, de todas as outras que eu tomei a perder. Então, a gente tem aí essa janela terapêutica, né, essa estimativa, e a partir daí a gente vai corrigindo a dose quando necessário. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão muito caladinhos hoje. Deixa eu ver aqui as perguntas. Peraí, deixa eu ver se voltou. E como pensar nesse raciocínio para o laser? Então, essa é a parte mais gostosa, né? Que é desafiadora. Mas, Lúcia, a gente começa a se prender muito no que as pesquisas têm mostrado como dose efetiva.
quando a gente vê e fala assim, putz, uma pesquisa me mostrou que, sei lá, 2 joules é uma dose efetiva para tratar uma afta, por exemplo, ou uma lesão de pele, eu acabo por pensar que, putz, se eu passar muito disso, tende a ser uma dose inibitória. Então, a gente se preocupa mais em procurar aquilo que traz pra gente como uma afirmação ali do que funcionou para aquele objetivo, do que de uma estimativa do que seria errado, sabe? Não sei se ficou claro, assim, é difícil explicar isso agora que eu tô vendo. Por exemplo, se a gente pega um determinado trabalho e o meu objetivo nesse trabalho era estimular o processo de cicatrização. E aí eu usei 4 joules ou 6 joules de energia, por exemplo. E aí na minha pesquisa, eu achei que essa quantidade de joules não influenciou, não teve resposta. Aí, por exemplo, a gente tem um trabalho com fissura mamária que usou 6 joules de energia para cicatrização e eles não tiveram resposta. Aí a gente vai lá e pega um outro que usou 0,6 joules e teve uma boa resposta de cicatrização. Aqui eu começo a construir meu raciocínio. Opa, se esse pouquinho aqui mostrou que funcionou e o de 6 joules ele já não viu uma resposta muito boa, significa que esse tecido gosta de uma dose um pouco mais baixinha. Deixa eu ver o que outras lesões de pele me contam. Aí a gente vai para a literatura e vai vendo coisas semelhantes. Putz, um artigo que usou 4 joules não viu muita resposta boa, mas aquele que usou 2 encontrou uma resposta que foi legal. E aí a gente começa assim, opa, então parece que para o tecido epitelial a minha dose ideal tá aqui entre 0,6 e 2 joules, por exemplo. E não é a gente só a nossa interpretação. Aí vem as revisões sistemáticas, as revisões de meta-análise para tentar clarear, para ir elucidando um pouquinho isso pra gente. E é assim que a gente vai construindo a nossa literatura, né? E aí a gente vai pensando o contrário. Poxa, teve um artigo que usou uma dose tal, sei lá, de 3 joules, porque queria inibir dor em DTM, por exemplo. Outro artigo foi lá e usou uma dose de 1 joule para o mesmo objetivo e não teve resultado. Eu já falo assim, opa, tá vendo? Essa dose aqui já não foi suficiente para tirar a dor desse tecido, mas aquele artigo que usou lá 3 joules, ele viu uma resposta positiva. Quantos pontos será que ele usou? Qual foi a energia total? Aí a gente começa a ir trilhando o nosso caminho. Então, hoje, assim, hoje não, sempre, né? Na literatura, os melhores trabalhos, assim, não os melhores trabalhos em termos, assim, óbvio, o maior nível de evidência, isso que eu queria dizer. É que nem sempre o trabalho ele é bem executado, mas hoje o maior nível de evidência que nós temos aí para buscar ou a quem recorrer para saber essas janelas terapêuticas são as revisões sistemáticas, são as revisões de meta-análise. Só que a gente tem um outro problema, porque se eu faço um trabalho com um equipamento da MMO, você faz o mesmo trabalho com o equipamento da DMC, eles têm ponteiras diferentes, eles têm uma característica, sei lá, talvez uma variação da potência um pouquinho diferente, já não é o mesmo protocolo. Se eu uso 2 joules com equipamento de 50 mW e você usa 2 joules com equipamento de 100 mW, já não temos o mesmo protocolo. E aí essa é a grande dificuldade ainda na fotobiomodulação, da gente conseguir conversar, achar parâmetros dosimétricos aí bem delimitados, bem definidos, para que esses artigos consigam trazer respostas para a gente, porque a maioria dos trabalhos, assim, não posso dizer a maioria, mas grande parte dos trabalhos que a gente encontra de revisão de meta-análise, eles falam no final, parece que na análise isolada dos artigos o laser tem um bom resultado, mas quando joga nas pesquisas, na meta-análise, não foi possível definir o melhor protocolo pelo excesso de variedade nos parâmetros dosimétricos. Então, é um desafio e a comunidade científica vem trabalhando muito na intenção de minimizar isso. Por exemplo, tem autores que tratam dose, a fluência, né, que é a densidade de energia, e eu não vou entrar nesses detalhes, assim, é uma referência para quem já trabalha com laser, mas tem autores que trabalham a dose, para eles é a densidade de energia.
E para outros autores, a dose é a energia em joules, e não em joules por centímetro quadrado. Isso traz uma confusão para quem está começando a estudar no laser e também para quem já está careca de ler esses artigos, porque tem hora que você não sabe a experiência de quem está do outro lado. Aí você fala assim, putz, será que ele quis dizer joule por centímetro quadrado mesmo? Ou será que ele errou, ele queria dizer só joules? E aí, às vezes, a gente tem que fazer o cálculo, às vezes a gente questiona o artigo, o autor também fala assim, uai, o que você quis dizer aqui, por exemplo, né? A gente vê muitas vezes essa troca aí entre os autores dos artigos, editores aí de revistas também. Então, não é uma tarefa fácil, gente, chegar nessas janelas terapêuticas. Mas o segredo é esse. E aí, a gente volta naquela live de ontem, que se eu sei como a luz se comporta e eu sei o que eu estou tratando, aí meu raciocínio clínico ele acontece. Porque se eu não tenho a melhor dose, se isso depende do meu raciocínio, e se eu não sei nem o que eu tô tratando, não vai dar certo. Não vai funcionar. Então, assim, é desafiador, mas é gostoso. E a resposta vem. E aí a gente fica assim, caramba, não é que o negócio funciona mesmo, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma fissura mamária. O protocolo para dor, né? Que não é feito na lesão, é feito em outros pontos. Às vezes a gente coloca lá 3 joules. Aí a gente avalia a dor antes, né, do início da aplicação. Aí aplica lá 3 joules em cada ponto da areola, por exemplo. E mensura a dor de novo. Aí você vai falar assim, ela fala, não mudou nada. Aí você fala assim, então eu vou colocar um pouquinho mais. Pra quê? Pra tentar chegar na inibição. Aí eu vou lá e repito, dei 6 doses, 6 joules em cada ponto. Ela fala assim, nossa, de 8 passou pra 4 essa dor. Aí eu falo, a bichinha chegando aí, ó, a inibição chegando, tá vendo? Aí eu consigo ir tendo noção, falar, então eu vou aumentar mais um pouquinho, vou aumentar mais um pouquinho. E aí a resposta vem, tá? Mas eu sei de cara quantos joules aquela mulher que eu tô atendendo vai precisar para inibir a dor dela? Não. Primeiro que dor é um evento extremamente individual, né? Às vezes a gente vê uma lesão que parece que a mulher não vai suportar e ela tá lá de boa, fecha o olho, respira fundo e vai. E às vezes tem aquela lesão que você olha e fala assim, nossa, mas ela nem é tão grande assim e a mulher está extremamente desconfortável. Então, eu não tenho. Olhar para a lesão não me dá um parâmetro de saber, não, aqui eu preciso usar muito joules de energia porque ela vai sentir muita dor. Não. Mas se eu tenho raciocínio do que é o processo inibitório, de como essa curva ali se comporta no meu tecido, se eu sei que para diminuir dor, eu realmente posso precisar de doses mais altas, isso me dá liberdade. Até se eu quiser chegar em 18 joules, eu posso chegar. Eu sei que isso não vai ser tóxico. Eu sei que o meu raciocínio faz sentido, tá? A Dani colocou, fiz 1 joule numa fissura de mama e em 24 horas apresentou ótimo resultado. É isso. Quem já foi minha aluna sabe que eu falo, a gente aplica e amarra a mão. Porque 1 joule nos equipamentos que a gente usa são 10 segundos. Aí você fala assim, o quê? 10 segundos para tratar uma fissura? E se a gente põe 2, 3, às vezes pode ser uma dose inibitória, a depender da pessoa, do tecido. Mas o que eu tenho que saber? Poxa, 2, de 1 para 2, de 1 para 3, pô, aí você tá querendo demais, Vanessa. Não, eu também erro. O que a gente tem que saber é, putz, eu coloquei 3 joules e não foi eficaz. Será que eu tenho que pôr mais ou será que eu tenho que pôr menos? Isso, o meu raciocínio tem que saber me responder. Meu conhecimento, né? Meu conhecimento sobre fotobiomodulação tem que me ajudar a recalcular minha rota. Falar, opa, peraí, será que eu tenho que pôr mais? Será que eu tenho que pôr menos? Será que eu tô nas 5 gotas da Novalgina ou será que eu tô nas 70? E aí a gente tem isso a gente tem que saber. Isso é dominar o recurso. Isso é saber usar o laser de forma eficaz. Saber usar o laser de forma eficaz não é saber quantos joules você tem que pôr para cada coisa. É saber montar o seu raciocínio de acordo com a situação que você está vivenciando ali. Eu dei um exemplo, acho que foi ontem, né? Assim, de como eu faço com os pacientes da fonoaudiologia, por exemplo. Eu não chego, aplico e depois eu peço o exercício. Eu falo, olha, eu quero ver o que você consegue fazer sozinho e depois o que consegue fazer com laser. E eu tenho que saber a resposta que eu vou esperar, que eu espero que ele tenha,
para que eu consiga, então, mensurar se aquela dose que eu dei foi efetiva ou não. Tem coisa que a gente consegue corrigir na mesma sessão, outras não. Eu já dei esse exemplo algumas vezes também, de uma turma de laser em voz, um curso de laser em voz que eu estava dando para uma turma no Rio. E aí uma das alunas, ela fez uma aplicação nessa região, assim, de masseter, né, de dor mesmo na articulação temporomandibular, e ela aplicou 4 joules em pontos, assim, do músculo, que é uma dose extremamente razoável, aceitável. E ela falou assim, caramba, eu brinco que ela usou no bom carioquês, né? Ela fala, porra, se eu tivesse que entrar num show agora, se eu tivesse que cantar agora, eu tava perdida, porque ela se sentiu assim tão solta, aquela dose para ela, ou o padrão de contração que ela tinha antes era de tanta tensão, o padrão, a referência que ela tinha era de tanta tensão, que na hora que relaxou essa musculatura, ela se desorganizou totalmente. Esse erro, entre aspas, eu não consigo corrigir na mesma sessão, porque, putz, ela já teve mais do que ela precisaria ter tido ou do que ela deveria ter tido. Principalmente se ela realmente estivesse antes de entrar num show. Mas outros não. A inibição, por exemplo, eu tenho a vantagem de lidar com o feedback ali na hora. Eu aplico a dose e pergunto, melhorou? Ah, não, ainda tá doendo. Então, eu vou aplicar mais um pouco. E agora, melhorou? Olha, começou a melhorar. Então, eu vou aplicar mais um pouco. E agora, melhorou? Nossa, agora zerou a dor. Pronto. Por que eu tô aumentando? Porque eu sei que a inibição me permite isso. Agora, a fissura me permite que eu aplique um javelin. Aí depois eu falo assim, não cicatrizou, vou aplicar mais um. Continua, deu 1 minuto e não cicatrizou, vou aplicar mais. Não, a amamentação não me permite. Então, tem coisas que a gente consegue corrigir a dose ali na mesma sessão, lidando com esse feedback, e tem coisas que a gente vai registrar lá. Olha, para essa pessoa aqui, quando eu usei a dose tal, a resposta não foi a que eu esperava. O que eu vou fazer na próxima sessão? Certo? Faz sentido agora? Tá fácil de acompanhar o raciocínio, gente? Ou tô viajando aqui na maionese? Entendi agora o coça-mão. Tá vendo? Não dá vontade de ir mais um cadinho? Você fala assim, só mais um pouquinho. Mas eu já fiz 2 em uma lesão grande e funcionou. Exatamente. Porque estamos numa janela terapêutica. Não sei se você vai lembrar, Lúcia, mas no curso tem uma foto que eu mostro de uma lesão onde foi utilizado 4 joules e ela melhorou em 24 horas. Ah, Vanessa, por que 4 joules? Porque ela foi o caso de uma aluna que participou da minha primeira turma de laser que eu dei na vida, que foi em 2016 pela Mami Bem. E aí, o que a gente tinha de referência nesse momento era que o uso de 4 joules poderia ser satisfatório. Era o que eu ensinava. Até outros trabalhos, outras coisas virem aparecendo, mudando a minha perspectiva. Por isso que eu falo, a gente é uma metamorfose ambulante. Aí, o que eu dei na última turma já tem coisas que a gente para e repensa para uma turma seguinte. Então, e ela teve uma resposta excelente. Aí você fala assim, nossa, mas 4 joules, não é o dobro de 2? Mas tá dentro de uma janela terapêutica que para ela funcionou. Para muitas pessoas eu ensinei 4 joules no começo. E eu falo, a gente não tem uma chavinha que, putz, era 2, eu coloquei 3, agora eu coloquei tudo a perder. Não é assim. De novo, trazendo a analogia da Novalgina. Putz, era 35 gotas, deu uma espirrada aqui a mais, deve ter ido umas 37, 38. Tudo bem, é isso que vai colocar seu resultado a perder? Não, não é. Por quê? Porque existe uma janela terapêutica. Não existe dose única, gente. Não existe o protocolo X, assim, infalível para aquela situação. Não existe. Tudo você vai ter que aplicar e avaliar a resposta que foi obtida. E corrigir a dose se for necessário ou manter o que você está fazendo se o resultado for bom. Mas isso é por pessoa, é cada pessoa. Eu posso ter o meu protocolo e falar, 2 joules para fissura mamária. Tudo bem. E eu falo abertamente os protocolos porque eu falo assim, o meu diferencial, que eu acredito e que eu tento levar para os cursos, e óbvio, gente, não é às vezes num primeiro curso que a gente faz todas essas conexões, então eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, ex-alunos que continuam aqui comigo, pensando junto, raciocinando junto, porque um curso de 20 horas, né,
Agora já tem até um pouquinho mais de carga horária, mas é um curso, é o começo das conexões ali. Nem sempre ele já vai te dar assim, todas as respostas do mundo. Isso é tempo, isso é prática clínica, né? Obviamente, o jeito que a gente atende quando sai da faculdade não é o mesmo jeito que a gente atende depois de fazer uma especialização, depois de ter vivência do recurso, depois de ter vivência da terapia. Com laser também é um processo, né? Então eu falo que assim, aqui quem tá acompanhando as lives vê, se eu tiver que falar qual é o protocolo para tal coisa, qual é a dose que você usa, protocolo, gente, já falei, abre o aplicativo, vocês vão ter. Esse não é o meu segredo, não tem segredo de qual é o protocolo, porque eu acredito que o meu diferencial é tentar dividir com vocês esse raciocínio. Entende? Se eu conseguir fazer vocês entrarem na minha cabeça, na minha mente, falar assim, entendem o que eu estou desenhando, assim, o que eu quero, o caminho que eu quero que vocês percorram, qual é o passo a passo do raciocínio de vocês. Se eu for repetitiva, se eu começar isso num curso de formação, conseguir despertar isso de novo aqui nas lives, aí o meu objetivo está alcançado. Porque falar Jaules, você pega um artigo, lê e você vai saber reproduzir. Ah, não sei o que eu uso lá no engurgitamento mamário. Abre o aplicativo da DMC que o resultado tá lá para você, por exemplo, né? Já tem DMC porque é um aplicativo popular. Mas assim, tá lá. Esse não é o segredo. O segredo é você saber pensar sobre o que você tá fazendo, tá? Acho que aí é que é o diferencial entre um aplicador de laser e um profissional que utiliza isso como seu recurso de fato. Vanessa, para as lesões, usa vermelho mais infravermelho ou só vermelho? Depende de qual lesão. Se for tecido epitelial, aí é outra coisa, depende. Por exemplo, a gente sabe que tanto o vermelho quanto o infravermelho, eles vão agir ali em estruturas muito semelhantes, que é na mitocôndria, pela especificidade desses comprimentos de onda. O infravermelho age um pouquinho mais na membrana, o vermelho age um pouquinho mais dentro ali da cadeia respiratória, mas todos eles vão ser absorvidos ali por estruturas dentro da nossa mitocôndria. Então, o que a gente já sabe é que o vermelho, ele tem uma boa afinidade com o tecido epitelial, com a proliferação de fibroblastos, uma boa ação anti-inflamatória numa lesão. Então, ele acaba sendo o comprimento de onda aí de eleição quando se fala em tecido epitelial, principalmente pela profundidade de alcance dele, né? E é um tecido que está muito na superfície. E aí eu falo para vocês assim, qual é o protocolo utilizado? Depende. Eu sei que tem pessoas que trabalham com laser e ao invés de ensinar aí de 0,6 a 1, 2 joules, como eu ensino do vermelho, fala não, coloca um de vermelho e mais um de infra. E elas também têm resultados. Por quê? Porque a gente não tem uma chavinha. Qual é o raciocínio? O infravermelho pode agir um pouquinho mais no tecido nervoso e o vermelho vai trazer o tecido epitelial. Beleza. Eu, Vanessa, particularmente, acho que é uma diferença, assim, irrisória. Mudar, se eu dou um de vermelho mais um de infravermelho, ou se eu escolho dar 2 de vermelho, na minha concepção, isso é uma diferença muito pequena para saber se isso vai ser determinante para o fechamento da lesão ou não. Para mim é quase a mesma coisa. Mas o que eu não posso fazer? 4 joules de vermelho mais 4 joules de infravermelho, porque eu já errei totalmente a dose também. Então, assim, eu uso vermelho, mas eu sei de profissionais que usam os dois juntos e eu não acho que é um erro. Eu acho que é uma linha de raciocínio diferente que os dois podem trazer resultado. E aí, de novo, quando a gente entende isso, eu falo que é muito libertador, porque a gente entende que os parâmetros dosimétricos, as sugestões de protocolo, elas vêm para dar paz no coração e não desespero. Para falar assim que, olha menina, não é que ela faz uma coisa diferente e ela também tem resultado? Olha, será que eu vou experimentar isso? Será que vale a pena eu tentar fazer do jeito que ela faz? Por exemplo, tem gente que faz protocolos de analgesia do jeito que eu ensino, que é começando pela areola. Tem gente que faz protocolo de analgesia começando aqui pela base da mama, pontos muito mais distantes, e que também tem resultados. Significa que o meu jeito é certo e o outro dá errado? Não, significa que nós temos caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado. E aí, quando a gente entende que estamos falando de janelas, e não de uma frestinha ali, né, mas de uma janela, entenda uma janela aí boa,
isso dá liberdade, assim, pra gente de errar, de se permitir errar, sabe? De falar assim, putz, eu vou, porque eu tô pensando desse jeito, e se não der certo, eu vou pensar de novo. Dá mais tranquilidade de entender que, meu Deus, qual é o protocolo? Será que era vermelho, eu apliquei o infravermelho? Putz, grilo, era 2, eu apliquei 3. É pressão demais e não precisa disso. A gente tem limite para trabalhar assim, a gente tem folga, sabe? Dos dois lados para trabalhar. O que é errado? Eu quero atender um paciente que é obeso, quero um tecido que está super profundo e vou usar nele vermelho. Aí você está errando, porque o raciocínio não bate. Você não vai ter profundidade de alcance para o que você precisa. Isso é um erro. Agora, se você pensa assim, nossa, aqui eu não sei se eu uso um, se eu uso dois, porque eu acho que os dois vão chegar ali, isso é o seu raciocínio. E o mais importante é você saber avaliar se ele foi bom ou se ele foi ruim, certo? Não te respondi, mas te respondi. Ficou satisfeita com a resposta? A Lúcia colocou não foi pra quê, Lúcia? Não lembro. Tô doida pra fazer seu curso, quero muito, tá chegando. Vanessa, a gente aperta gatilho 2 vezes. Quando a gente coloca 2 joules de vermelho, acho que é sobre o equipamento que você tá falando, né? Aí depende. Você olha o tempo, tá? 2 joules são 20 segundos. Se o seu equipamento, você coloca os dois juntos e ele te dá 40 segundos, significa que ele tá te dando... Mentira. Se você coloca 20 segundos ali, 2 joules, dos 2 comprimentos de ondas juntos, e ele te dá 20 segundos de radiação, significa que ele está te dando 2 de um e 2 do outro. É o equipamento mais antigo aí da DMC. Se for essa marca que você usa, tá? Mas é porque aqui alterou agora, por isso que eu estou supondo que seja. Se você coloca no equipamento 2 joules e ele te dá 10 segundos de aplicação, ele tá te dando 1 joule do vermelho e mais 1 do infra. Por quê? Porque os dois saem ao mesmo tempo. Se ele tá demorando 20 segundos para sair os dois ao mesmo tempo, ele tá te dando 20 segundos de um, ao mesmo tempo que ele te dá 20 segundos do outro. Se você coloca os dois, ele te dá só 10 segundos, significa que ele tá dividindo. Ele tá dando, você quer 2, então eu vou te dar 1 de cada. Que é o pensamento do equipamento mais novo, tá? Isso aí, toda vez que eu vou aplicar, eu penso, raciocínio, repenso. É isso, gente, o caminho é esse. Não existe a dose mágica, né, que resolve todos os nossos problemas. Vanessa, quando você fala 2 joules, você se refere ao 2 joules do equipamento da DMC? Na verdade, não tem diferença, Lua, na quantidade de energia, tá? Se há uma certa diferença nessa parte em algum curso. Então, na verdade, eu não entendi sua pergunta, mas vou te responder o que eu acho que pode ser. Na verdade, os 2 joules, ele não muda. O que muda é que em um equipamento, no equipamento da DMC, aqui ó, deixa eu ver se eu tenho aqui. No equipamento da DMC, quando a gente vai programar, a gente vai e coloca depois eu mudo, aqui ele já tem 2 joules, para vocês deve estar espelhado, né? Mas tá aqui o 2 e o J. No equipamento da MMO, por exemplo, a gente não programa joules, a gente programa tempo. Então, eu sei que 2 joules equivale a 20 segundos. Aí, no equipamento da MMO, ao invés de 1, 2, 3 joules, ele caminha com 10, 20, 30 segundos, entendeu? Então, o meu visor me mostra uma coisa diferente, porque um me mostra o tempo, o outro me mostra a quantidade de energia, mas no final, o que eu tô entregando é a mesma coisa. Era essa a dúvida? Tenho dúvida quando preciso estimular a cicatrização e, ao mesmo tempo, modular a inflamação. Aí, Carol, vai sempre no sentido, assim, de resolver aquilo que é mais urgente. Uma inflamação, uma ferida inflamada, dificilmente ela vai cicatrizar. Mas se você resolve a inflamação, já é meio caminho andado para cicatrização. Então, e pensa que é um contínuo. Quando a gente usa a dose para modulação, a gente deixou de dar só aquela dose que ia
pôr o tecido para correr, e a gente dá uma dose que é de fato mais terapêutica, que é uma dose que trata mais do que só dar uma acelerada no processo, tá? Então, eu sempre pensaria aí, para começar, eu sempre começaria com o raciocínio de modulação. Porque a modulação é o que eu falei, a gente não tem a chavinha. O que a gente entende? Que a modulação, aquele processo de cicatrização, vamos supor, acabei de fazer, você falou aí de uma ferida operatória. Então, acabou de ter lesão, eu vou lá e irradio aquele lugar. Pronto, ali eu estou estimulando um processo que até então está fisiológico. Eu dou uma dose ali baixinha porque eu quero acelerar a regeneração. A partir do momento que existe um processo inflamatório, como se eu já chegasse para o meu tecido e falasse assim, opa, eu acho que aqui você está precisando de mais ajuda, amigo. Então, ao invés de te dar só aquele pouquinho de energia lá, vou te dar aqui uma forcinha um pouquinho maior. E aí a gente dá uma dose um pouco mais alta porque ele precisa de mais energia para se resolver ali. Né? A ação anti-inflamatória, ela requer um pouquinho mais de energia do que a ação de regeneração. Ficou claro? Você também não lembro. Fono pode aplicar na ferida? Ô, Márcia, feridas em geral, não. Feridas mamárias, fissura mamária, o meu entendimento é de que sim, e eu explico bastante isso também. Eu sempre falo assim, a minha linha de raciocínio, quando perguntam se fono pode usar para determinada coisa, se você não tem o laser, você atenderia esse caso? Tem alguma coisa que você faça que ajudaria esse paciente? Se a sua resposta for sim, a gente está extremamente dentro da nossa resolução que diz que a gente pode usar o laser associado aos procedimentos clínicos fonoaudiológicos convencionais. Se a gente responde que não, a gente já está fora da nossa área de atuação. Então, por exemplo, se você me pergunta mucosite, mas a mucosite interfere na alimentação, que é uma área da fono. Tudo bem, né? Mas assim, não é a gente que trata. Uma questão corporal pode influenciar no respirador oral e ter muitas funções comprometidas, mas quem vai tratar a postura é o fisioterapeuta, não é a fono. Então, quando você, dando esse exemplo, uma mucosite, se eu não tenho laser, eu consigo fazer alguma coisa pela mucosite desse paciente? Não consigo. Posso conseguir fazer pela função estomatognática, mas para mucosite não consigo. Então, eu não posso usar o laser para tratar isso. Eu conseguiria fazer alguma coisa para a cesariana dessa paciente, sendo fono? Não conseguiria fazer nada. Então, eu não tenho que mexer. Mas e na amamentação? Como fono, se eu não tivesse o laser, a minha conduta, a minha intervenção pode melhorar essa lesão? Pode, porque a gente sabe que a fissura mamária, ela tem uma causa. E quando a gente faz a retirada desse fator causal, a lesão, ela por si só se resolve. A questão é que ela demora mais para resolver do que quando tem o laser. Então, eu sempre faço essa pergunta. A fissura mamária é uma particularidade e o documento da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ele diz isso. Foi, assim, uma conquista que eu vejo das pessoas entenderem que a amamentação, ela não é o laser. A amamentação é o que a gente faz antes do laser, né? A resolução da fissura mamária não é o laser, é o que a gente faz antes do laser. Isso é essencial, porque assim, a pessoa pode ser expert em feridas. Se ela pega uma fissura mamária e ela não entende o que está causando aquilo ali, ela pode fazer os pacotes de 10 sessões de laser que a gente vê por aí e não vai funcionar. Porque vai ser lá, laser, mas vem o bebê e castiga. Faz o laser, vem o bebê e castiga. Então, assim, esse é o meu entendimento. E que aí consegui, assim, apresentar isso para o pessoal da Sociedade Brasileira de Fono e entender que é uma ferida, uma particularidade ali. O que a gente não pode fazer? Putz, eu apliquei o laser, a ferida, o manejo clínico tá todo ok, mas a lesão é extremamente esquisita, é uma lesão que não fecha, aí isso precisa ser visto por profissional especializado, tá? Deixa eu ver aqui, o meu apresenta 10 segundos, isso, então os 10 segundos aperta 2 vezes o gatilho, se você quiser dar 2 joules de cada comprimento de onda. Essa dose mais alta para modular a inflamação não vai interferir na cicatrização? Não, porque você tem que olhar o que o seu tecido mais está precisando naquele momento. Não adianta se você estimular a cicatrização, mas tem um processo inflamatório ali que está piorando a condição desse tecido.
ele não vai cicatrizar se ele estiver inflamado, né? Com uma inflamação ali local. Então, não tem como você fechar a lesão e ela continuar inflamada por baixo, por exemplo, pensando grosseiramente. Então, a gente sempre fala, qual que é o seu principal alvo? Se você fosse trabalhar com essa fissura sem o laser, o que que mais te preocupa ali? É o fato de estar demorando para cicatrizar ou o fato de estar inflamado? É esse o raciocínio que você tem que fazer, tá? No pós-parto imediato, na ferida cesárea para estimular a cicatrização, você acha que devemos começar com 1 joule ou 2? Pensem, eu acho que mais. Cesárea não é só o tecido superficial. Cesárea, a gente tem acometimento de tecidos profundos também, e isso tem que entrar no nosso raciocínio, certo? Meu Deus, 10h15, 10h16. Gente, eu adoro quando vocês trazem as perguntas aqui e o tempo voa, né? E de novo, pra variar, vocês viram que eu comecei falando, porque hoje vai ser mais rapidinho, ainda mais que eu comecei atrasado. Mas aí vocês vão me dando corda, ó, dá nisso. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Gente, são muitas dúvidas em relação a protocolos e tal, mas eu sugiro muito que vocês participem da aula também, né, dessa aula gratuita. Revejam aí, a gente tem, no meu canal do YouTube, tem alguns vídeos onde a gente fala de alguns protocolos, de algumas possibilidades de uso também. E, Fernanda, não quero te deixar no vácuo não, mas modulação salivar, minha filha, é um mundo à parte, tá? Só para te dar uma resposta, eu falei sobre isso um pouquinho mais cedo, e eu falo assim, que a gente ainda não tem evidência nenhuma e não temos parâmetros bem definidos para diminuição do fluxo salivar. Inclusive, tem trabalhos que eu orientei aqui na UFMG, que a gente testou até 24, testamos 9, 18 e 24 joules, e 9 joules, que às vezes é dito aí como uma dose inibitória, estimulou a produção, tá? Gente, nossa senhora, lúpus dependendo pode ser contraindicação, ela vai ser tema de outra live, porque aí é outro pano pra manga, mas tem um post no meu feed sobre isso, tá? Quem perguntou mesmo? Márcia. Dá uma voltadinha aí que tem post sobre isso, mas a gente vai preparar uma live também. E é isso, gente. Preciso ir também, Lúcia, que amanhã eu trabalho cedinho, ainda tem muita coisa aqui, mochila das meninas para arrumar, lancheira. E olha só, mas lúpus, Laís, às vezes dependendo pela possibilidade de uma fotossensibilidade, às vezes pode ser até uma contraindicação, tá? A aula gratuita Conceição dia 4. Para se inscrever, é só ir lá na minha bio, né? Embaixo lá da minha fotinha tem o link para vocês se inscreverem e receber o link no dia da aula, tá bom? Gente, realmente preciso ir também. 4/4, isso aí, obrigada, Marina, às 20 horas. Vai ser pelo YouTube, mas não é aberta, então vocês precisam receber o link, só vai conseguir assistir a aula quem tiver com o link correto, tá? Então, vocês preencham aí o formulário de inscrição para vocês fazerem parte aí e receberem a informação, tá bom? Gente, e lembrando, tá? Quem tava aí no início, assiste o comecinho. Quem tiver sugestões de nome aí pro meu projeto, tô aí com um filho que precisa ser batizado e tá sem nome. Então, por favor, me ajudem, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite, pessoal. Fiquem bem.